Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, ou melhor, do nosso podcast Audaz, por mim, Laila Cavalcante. E hoje eu estou com uma convidada maravilhosa, importantíssima, uma celebridade, tá, gente? Ela é mulher, antes de tudo, para começo de conversa, mãe, empreendedora, fundadora e diretora criativa da Isla, a minha casinha lá no Village Mall. Bem-vinda! Ai, que honra! Que responsabilidade, hein, com essa apresentação toda. Vocês viram que agora eu vou ter que corresponder a tudo isso. Mas obrigada, é uma honra enorme estar aqui no Audaz. Olha, que eu fiquei pensando qual dia eu seria convidada para esse momento. Te admiro muito, né? Além da grande empreendedora que você é também, né? Essa mulher incrível, inteligentíssima, fez uma transição de carreira, né? Que nos inspira muito, de verdade. Estou muito honrada de estar aqui. Muito obrigada. Bem, antes dela dela criar a Isla, ela começou lá atrás, como arquiteta? Quase arquiteta. Quase arquiteta. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Olha, vamos começar pelo começo, né? Ingressei na faculdade realmente de arquitetura, fiz até o 7º período para ter certeza de que não era aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Mas olha, acho que como todo, né, bom começo, assim, a gente tem, né, a gente soma muito, igual eu falei da transição de carreira. Eu acredito muito que a gente vem somando absorvendo essas experiências que a gente tem. E eu acho que a gente é muito mais fruto daquelas experiências que não deram tão certo, né, que nos fizeram mudar o caminho, corrigir a rota, né, nos superar, né, porque eu acho que a gente é o maior desafio, somos nós mesmos, e vir, né, a trazer aquilo como um grande desafio mesmo, encarar e crescer a partir daquilo. Mas então, comecei como arquiteta, né, tentando ser arquiteta. Já no primeiro período eu tive muitas dúvidas, né, do que eu seria realmente. E aí fui fazer uma faculdade de publicidade e acabei que ainda depois da publicidade, a faculdade que primeiramente eu me formei, eu ainda fui cursar administração. Quando no 7º período eu larguei arquitetura, eu fui fazer administração porque eu ainda achei que precisava de evoluir um pouco mais, né, e aprofundar um pouco mais no conhecimento assim. Mas no fundo, eu acho que eu tinha uma inquietude enorme, uma vontade, né, de conhecer um pouco mais e de me completar. Eu sempre tive esse vazio, né, que eu consegui depois, com o tempo, até de uma forma muito orgânica e muito natural, preencher ele com a criatividade, mas de uma forma empreendedora. Mas nada foi tão, né, pensado e nada tão, né, estruturado assim de início. Eu fui trabalhar com um amigo. Eu estava vindo de um momento assim meio sabático, fazer um mochilão, tinha acabado de formar publicidade, fui fazer um mochilão, eu estava estudando administração, né, já tinha certeza de que a arquitetura não era aquilo que eu queria fazer, né, como profissão. E aí quando eu voltei, fui visitar a filhinha dele e ele tinha literalmente herdado uma missão da mãe, que era fazer uma fábrica de bolsa. Na época a mãe e a tia eram donas de uma fábrica de sapato, e aí foi aquela coisa assim meio que divina, ele me chamou. A gente estava juntos visitando o neném dele, foi o primeiro casal que teve filhos, né, ele e a esposa, e aí ele me fez uma proposta meio assim, sabe, aquela coisa que é igual uma bomba. O que você está fazendo à tarde? Porque eu estava de manhã e à noite. O que você está fazendo assim, hoje à tarde? Assim, amanhã à tarde, o que eu vou fazer? Vai lá na fábrica, que minha mãe me deu essa missão, e eu comecei lá com a fábrica de bolsa, mas eu não entendo nada, nunca vi, não sei nem o que é bolsa direito, nunca usei uma, né, lógico, homem. E aí eles estavam expandindo, né, a mãe ia separar da tia e ela ia ficar com a parte, né, ali tocar o segmento de bolsas, que era novo ainda, não era uma marca consolidada no segmento. Mas enfim, aquela proposta que veio assim, e eu fiquei curiosa como eu era, eu fui, gente, realmente estou fazendo nada à tarde, só faço de manhã e à noite, não estava fazendo estágio, né, que eu tinha acabado de voltar de uma viagem, era um agosto. Mas quando você voltou da viagem, você voltou para a faculdade? Voltei, aí eu estudava de uma faculdade à noite, eu ainda estava terminando umas disciplinas de manhã, apesar de ter formado, e aí eu fazia uma de manhã, outra à noite, estava sem estágio à tarde, e realmente eu fui.
Com a vida. Na vida, assim, quase não tinha o que fazer. E aí, de fato, eu fui e acabei ajudando ele, como eu sempre trabalhei, né, não como uma profissão, mas eu sempre fazia uns bicos na área da moda, né, trabalhando como modelo. Comecei até bem cedo a modelar, com 14 anos. Minha mãe sempre me incentivou, talvez, a fazer coisas que ela não teve a oportunidade de fazer na época dela. Porque minha mãe, aquela cabeça de vento que me empurrou para frente. Meu pai, muito conservador, e sempre me falava que eu precisava de formar em alguma coisa, de ter meu diploma, de ter alguma coisa que me desse uma base para eu. Acho que mais para ele ficar tranquilo, assim, que a missão dele estava cumprida. E Deixa aí eu fazer um conciliava. parêntese, gente, porque a mãe dela é sensacional, é chiquíssima, tá? Porque eu conheço, já viajei com ela. Então, assim, cabeça de vento, ela tá longe de ter, é só um detalhe. A mãe, ó, fica guardada essa informação. Pois olha, chegando o Dia das Mães, né? Não sei se a gente vai poder falar aqui agora, vai ser depois. O Dia das Mães vai mas ser assim, depois. Então, já fica homenagem. Isso, ai, que bom. Mas, realmente, assim, minha mãe sempre me empurrou muito em direção a algo novo, assim. Sempre me colocou em umas saias justas, assim, que eu acho que eu sou muito fruto desses desafios que ela colocou na minha vida. Sou muito grata, mas a princípio meu pai falava, de jeito nenhum vai estudar aquele modelo todo convencional, de uma família muito tradicional que ele vem, e minha mãe toda voada, com aquelas ideias mirabolantes. Mas isso foi muito legal porque me deu um equilíbrio. E aí, quando eu quis, né, no primeiro período de faculdade, largar, ele falou, você pode escolher qualquer outra faculdade para fazer, mas você vai ter que continuar a outra até você ter certeza de que você não quer de fato. Mas e aí, passando toda essa vida acadêmica, quando eu fui me formar, né, que eu já estava formando em uma, veio essa experiência e fui trabalhar com ele, com esse amigo, e como eu modelava, eu tinha muito, e era interessantíssimo como que eu já fazia esses trabalhos de modelo, mas com um pezinho, por exemplo, no showroom ou na parte comercial ali, que a gente acabava, né, tendo mais atuação, mas não podia, assim, ter uma oportunidade que estava eu lá no chão de fábrica, fazendo alguma coisa, perguntando alguma coisa, conhecendo alguma coisa, aprendendo. Então, era assim, era uma coisa muito natural quando eu comecei a trabalhar com esse amigo, porque eu me senti num ambiente muito familiar. Uhum. E aí me veio todas aquelas experiências que eu tinha, sem saber que estava tendo uma experiência, que era uma coisa muito natural, assim, era uma coisa que eu ia, às vezes no intervalo a gente atendia um cliente, fazia prova de roupa, aquela coisa bem, né, de modelo mesmo. Eu não perdia tempo, eu ia para lá, eu perguntava, eu ficava amigo da costureira, eu via o pilotista. Então, aquilo era uma coisa muito, para mim, que foi me criando esse background de uma forma muito natural. Então, quando eu fui trabalhar com ele, era como se eu tivesse me reencontrado, e foi muito interessante. E aí foi uma experiência que durou pouco, porque homens, né, só pensam em dinheiro. E realmente não era aquilo, não era o segmento mais lucrativo. Ele teve uma proposta e, né, a irmã foi morar fora, enfim, surgiram outras oportunidades. Hoje ele trabalha no ramo de seguros, é até meu... quem faz o seguro, né, por exemplo, do meu carro, e é um grande amigo. E aí ele foi, né, empreender em outros caminhos aí, onde, né, financeiramente trazia-se um retorno, né? E aí eu acabei ficando com esse sonho ali, meio que interrompido, né? E naturalmente, quando coincidiu com o ano que eu estava até me casando, precisava de dar, né, um time, estava me formando também na administração, então estava conciliando ali aquele final de curso. Quando eu vi, eu estava empreendendo, né, em carreira solo ali no segmento de bolsas, mas aí num setor assim, talvez numa linha um pouco mais premium, Uhum. né, no segmento bem premium assim, de bolsas, que eu comecei fazendo peles exóticas. E aí explorando ao máximo assim, aquelas, né, a beleza das peles, o que tinha de mais autêntico assim, no sentido de pele animal. Mas isso foi em 2008, quando a gente enfrentou o primeiro grande boom, assim, que hoje, né, voltando assim no tempo e fazendo uma análise, não era algo tão real, mas era aquela crítica ao couro, né, de uma forma geral. Então, era aquela coisa, I'm not a plastic bag. Uhum. Lembra que tinha aquelas coisas todas que traziam um pouco
dessa pegada que, né, depois a gente viu que também não era sustentável, não tinha nada de sustentável naquilo, né? Acho que teve até talvez uma mudança aí até de paradigma ali, porque eu acho que depois ainda voltou, né? Eu acho que o couro tem muito mais sustentabilidade do que o que a gente né, vê como sendo couro ecológico, que é um discurso, né, muito vazio, falso até. E aí a gente voltou, e aí eu tive o primeiro grande desafio de empreender em algo que eu acreditava, mas que não tinha, né, uma longevidade em termos de discurso, já tinha uma série de críticas no mercado. E aí já comecei assim, sentindo assim, gente, será que isso é certo? Será que vai ter futuro? Mas enfim, teve uma aceitação boa, né, assim, para mim, né, na minha expectativa foi boa, mas logo depois com essas críticas que tinham, né, não ao meu produto em si, mas em relação ao mercado, né, um posicionamento de mercado, buscando algo mais ecológico, digamos. E aí eu fui encontrando, né, observando, pesquisando por conta própria, né, não tinha nem recurso nessa época para pesquisar de uma forma, né, estatisticamente comprovada. Mas aí eu fui buscando nessas entrelinhas ali algo que de fato fosse relevante. E aí, Minas, né, celeiro aí de festas, das grifes de festa, das marcas, né, de festa pelos bordados, o trabalho handmade, a sofisticação, eu encontrei uma lacuna ali de mercado, uma oportunidade que seriam as bolsas de festa. E aí foi quando a gente, né, deu aí de fato origem à marca como, né, uma marca aí percussora, pioneira aí como uma marca de bolsas de festa, né? Foi como a gente começou de fato a ganhar expressão aí junto com as marcas, né, de roupas de festa, né, que estavam bem, né, a gente estava ali bem juntinho, bem rodeado delas. E o nome Isla? Então, tem tanto suspense nessa pergunta e algo tão óbvio que perde o glamour. Mas enfim, vamos florear. É autêntico, vamos lá. Então, brincando, né? Um dos cursos que eu fiz foi publicidade. Tenho um grande amigo publicitário que seguiu carreira na publicidade. A gente brincando um dia, eu falei, tô né, montando essa marca, eu preciso de ajuda, porque eu não quero colocar meu nome. Não quero que tenha associação direta com o meu nome, até porque era um momento em que as marcas passavam por aquele primeiro momento ali de serem vendidas. Lembra? Tinha o Feedback, outras de uma marca de sapato, que na época era super conhecida, tinha o nome de uma estilista. Eu lembro até que ela vendeu a marca e não podia continuar fazendo mais nada, porque o nome dela estava atrelado. Enfim, tinha aquela polêmica toda. E falei, também não quero, não tenho essa pretensão, nem essa vaidade de ter meu nome. Eu acho que eu quero uma coisa até mais democrática, enfim, né? Quero talvez interpretar através das marcas várias mulheres, não quero que tenha associação direta. E aí a gente foi brincando, Silvia, e trocando as letras, e aí surgiu Isla. Aí falta o V tá na logo ali, e aí tem todas as letras, só o V que ficou de fora, mas ele tá ali na logo, e aí toda aquela né, parte de design, assim, de arte, né, gráfica, assim, veio de super interessante. O primeiro escritório, que depois tornou-se, né, até um ateliê, depois a gente começou a receber cliente, a gente tinha um papel de parede que eu tinha trazido de uma viagem de Londres, e ele tinha um arabesco que parecia um abacaxi. Eu sempre tive uma ligação direta com abacaxis, isso... Tem bastante. Amém. Mas até que descasca dá trabalho. Como é que é? Tem um ditado, né? Que ele é por fora, como é que é? Azedo por fora, doce por dentro, não sei. Mas tem toda aquela coisa do abacaxi. Tem uma frase, depois eu lembro ela e trago aqui. Mas é exatamente, né? Para a gente encontrar o doce, tem que descascar o abacaxi, né? O abacaxi não cai do céu, né? Tem que tirar o leite, a vaca não dá o leite. Mas, enfim, talvez tenha uma associação também, né? Pensando aqui agora com essa questão toda do abacaxi, com a simbologia, né? Do abacaxi. Mas aí a gente extraiu aquele arabesco do papel de parede e reestilizamos ele. Assim, com o tempo, ele passou por algumas adaptações, enfim, algumas reestilizações, mas foi assim, aí era Isla e tinha o arabesco, tinha o V ali dentro e as pessoas começavam a falar Isla, tinha uma feminilidade, assim, trazia algo
também um pouco exótico, né? Algo diferenciado, algo muito feminino, com uma sonoridade, falava em qualquer idioma, e aí foi pegando e foi vindo a Isla, que é hoje. E aí você começou com festa e era tudo online? Ou você recebia no ateliê em Belo Horizonte? Pelo contrário, nessa época a gente não tinha ainda uma... Já devia existir, claro, mas não tinha uma relevância tão significativa no comércio online assim, não. A gente começou de uma forma bem embrionária, assim, era um showroom que era super bem localizado, né? Em Minas, em Belo Horizonte, a gente tem um bairro que ainda, né, mantém um pouco dessa tradição das pessoas caminharem na rua, né? Mineiro tem um pouco disso ali, da padaria, e hoje perdeu muito, claro, mas ainda conserva um pouco disso. Mas é um bairro que, né, a gente traz aqui as grandes marcas, tem lojas de rua ainda, né, não migraram ainda para shopping, e é o bairro de Lourdes. Eu tinha o escritório ali, porque eu sempre morei ali próximo, e aí era um prédiozinho charme, um prédio antiguinho, era no último andar, e aí era um escritório, mas tinha uma cara de casa, era muito gostoso. Então era natural que as pessoas, quando a marca começou a ser vendida até nas outras, né, multimarcas da cidade, as pessoas buscavam e tinham curiosidade de conhecer. Então a gente acabou criando um varejo até para ter essa consistência assim, de estar nas lojas e de ter um lugar em que as pessoas conhecessem os produtos como um todo, né, e pudessem entender um pouco da marca e tudo, e poderem adquirir, porque não fazia sentido a gente ter aquilo ali só como um back-office, né? Então, as pessoas iam e conheciam um pouco mais a coleção. Então, começou o comércio de rua mesmo, atendendo as clientes. Ainda era aquele momento que as pessoas passavam a tarde, iam para ser atendidas, e era um ambiente muito gostoso. Então, né, a gente recebia muitas clientes, aí começamos aquela época que os eventos, né, as pessoas gostavam de serem recebidas em loja, de fazer eventos, de convidar parceiros, e eu fui recebendo muitas ofertas, assim, né, até as pessoas pediam, eu tô querendo ir para aí, tem um espaço aí para mim? Aí vieram lojas, marcas de joias, veio essa tia do meu amigo que eu comecei trabalhando, que tem a marca de sapatos até hoje, e aí a gente se juntou, né, e era uma marca de bolsa, era uma marca de sapatos, uma marca de joia, uma marca de biju, e a gente como bolsas, e como era um espaço, né, era um apartamento anteriormente, né, era um prédiozinho daqueles que ainda, né, ficaram lá remanescentes, inclusive é o único prédio ainda que está de pé, com um prédio antigo de luz, porque os outros transformaram-se em empreendimentos imobiliários gigantes, e aí esse ainda restou lá, porque era de uma família, e enfim, aí eles não chegavam num consenso, e o prédio foi ficando, tá lá até hoje, lindo, maravilhoso. E aí a gente eram essas marcas, né? A gente se uniu e era um ambiente em que a gente recebia os clientes e fazia ali quase que uma multimarcas, que foi acontecendo espontaneamente, e uma marca agregava a outra. E assim começou o comércio, né? Propriamente dito assim, e a marca, né, a ganhar uma projeção ali pelos clientes que ela mesma, né, vendia diretamente. E aí, em paralelo, né, as multimarcas já faziam seus trabalhos, já revendia o produto como um complemento, né, ao mix de outras marcas. Muitas delas, né, nesse momento inicial voltado para a festa, né, outras lojas de sapatos, que sempre teve, né, uma sinergia, claro, direta. Nessa época a gente ocupava muito aquele cornerzinho ali, aquele espaço em loja que era voltado para a festa, né, a gente complementava sandálias de festa, e festa nessa época era algo que a gente, né, tinha em muita abundância, né, era aquela festa bem característica de sandália de cristal, bolsa de cristal, né? E hoje a gente vê até um movimento, maravilhoso. A gente fazia isso muito bem. Como de fato hoje a gente faz, mas com um mix muito mais amplo, né? Não restringindo somente ali, mesmo quando é festa, não restringindo somente a festa. Mas respondi como começou. E aí, depois de muito tempo que veio o comércio online, demorou bastante. E aí você foi crescendo, aí foi vendo a necessidade de tanto para o online como expandir. Expandir, exatamente. Mas aí tivemos a pandemia.
Tivemos a pandemia aí, né? A gente começou em 2008, né? Esse espaço nosso já foi inaugurado em 2008 como escritório, depois se tornou um ponto, né? Como uma loja mesmo, um varejo. E em 2016 a gente trabalhava muito com a imprensa em São Paulo, né? Era um produto que destacava, chamava atenção. A gente tinha uma assessoria de imprensa em São Paulo. E eu recebi uma proposta do Iguatemi, né, do diretor de mix do Iguatemi, para a gente abrir uma loja. Quando me veio aquela proposta, eu falei, gente, piraram. Porque como que eu não conheço uma loja que seja só uma loja de bolsas. E nessa época a gente tinha, assim, 90% do produto era voltado para a festa. Mas, ao mesmo tempo, era uma proposta que vinha, assim, era um convite, né, que eu acho que nem eles entendiam como que aquilo ia, né, ia se configurar ali dentro de um mix de marcas dentro de um shopping, mas, enfim, ele sentiu-se, né, eles sentiram um fit muito legal entre a marca, né, e o mix que eles precisavam para o shopping. E aí, quando veio, eu falei, gente, é aquela coisa, vamos entender, porque se veio deles, que são grandes entendedores, né, de marcas ali, alguma tração nosso negócio tem e de alguma forma a gente precisa extrair e colocar isso num caminho que né, de alguma forma configure tá como uma atenção, loja. Né? Exatamente. E aí vieram, né, os desafios de entender assim, se for uma loja de bolsas, como que deve ser, né, assim, configurado, como deve ser esse layout, como que a gente explora, como que a gente entende custo de ocupação disso, porque tem que fazer sentido, como que a gente melhora, né, essa dinâmica aí de exposição, qual material que reveste a loja, do que essa loja é feita, como que a gente traduz isso. Isso foi tomando um corpo, que foi, de fato, criando algo muito diferenciado, que tinha bastante sinergia até com o posicionamento de marca que a gente tinha. Então, foi um momento, assim, de muita... de um mergulho muito grande que a gente fez para construir algo que ainda não existia. Então, a gente tinha que mergulhar na gente mesmo, se inspirar em outras marcas que tinham um modelo disruptivo, né? De criação, de comunicação, enfim, para a gente, de fato, criar uma marca que, né, tornasse, né, relevante e atendesse ali um desejo de um cliente que, né, compraria algo de festa. Quando a gente fala de festa, existe a demanda, mas ninguém compra um produto de festa por impulso. Né? Você compra um produto de festa que você tem uma festa, um casamento, um evento, né? Um evento, e aí você já tem algo em mente, né? É muito raro alguém começar o evento pela bolsa, né? Às vezes a gente até começa o dia pela bolsa, mas o evento a gente tem um look e a gente vai quer a bolsa ali para compor, né, esse look. E aí foram vindo os N desafios de entender qual que seria o mix de produtos, né? O que a gente ofereceria dentro dessa loja. Mas, inicialmente, foi um risco mesmo de botar tudo lá, né? E aí a gente entendeu que ficaria exposto, que teria prateleira, que algumas ficariam num gancho. E qual que era a matemática disso? Não sei, porque a gente ainda não tinha uma coleção voltada para o varejo. Então, a gente assumiu realmente o risco de já né, começar com um custo de ocupação de gente grande, né? A gente tinha realmente o Iguatemi, o Faria Lima sempre foi, né, o maior custo ali de metro quadrado, enfim, né, disputado pelas grandes marcas. Era um momento em que as grandes marcas também entravam no Brasil de forma expressiva, então era um momento também da gente mostrar, né, a marca e ganhar uma projeção de marca. A gente teve inicialmente um espaço, né, ali dividido com marcas que traziam um complemento muito legal, assim, e deram um match muito legal para a marca. Era a época, por exemplo, Alexandre Birman, a gente era parede com ele, na época que a primeira sandália dele, né, a Clarita ali estourou, então a gente vendia muito, as pessoas compravam uma Clarita e compravam uma Isla, então foi muito legal, né, e isso nos ajudou. Né? Calçado perfeito, ticket médio, né, eles conversavam muito ali, né, o cliente que era o cliente deles, era o total sinergia com o nosso cliente, criar algo diferenciado, né? Não era o cliente que primeiramente buscava a marca,
né, pela marca, assim, né, porque ele queria um produto que era diferenciado, era uma marca nacional também, né, claro que o Birman ele tem essa projeção internacional, mas assim, ali no shopping a gente já tinha todos os internacionais, mas era o cliente que procurava algo mais genuíno, né, que entrava na loja e falava, opa, para essa sandália, que era muito usada em festa também, eu preciso de uma bolsa. E aquilo foi nos dando, né, foi nos alimentando de informações que acabaram modelando o nosso negócio. Né? Era um laboratório caro, né? Caríssimo, era o custo de uma pop-up, mas era uma pop-up que tinha, né, um custo, né, elevado ali. Inicialmente a gente não tinha isso como um modelo de negócio, mas isso foi nos dando foi nos aprimorando muito. Essa experiência do varejo foi algo que foi sofrido, foi difícil, né? Inicialmente a gente errou muito, deu muita cabeçada, até porque era um negócio que a gente não tinha onde se parametrizar, então assim, a gente não tinha onde buscar. Tinha um modelo, né? Não tinha um modelo pronto, então a gente não tinha nem indicadores, claro, do varejo e tudo, só que a gente criou os nossos próprios, né? E aí era uma pop-up que durariam inicialmente 3, mas a gente já conseguiu jogar para 6, até porque eles demoraram a entregar a loja para a gente estendeu o contrato, e era o desafio que era fim de ano, né? Já abriu ali em novembro, e teria, teoricamente, que entregar a loja em janeiro, a gente já julgou lá para março, e aí quando deu março a gente já tinha julgado por mais 6 meses, e foram 3 anos e meio até que veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, vieram, né, outras questões aí que realmente aí foram existenciais, né? A gente amadureceu muito nesse tempo, né? Em 2019, início de 2019, depois de 2 anos de experiência ali, a gente já estava abrindo a segunda loja, que aí foi um modelo que a gente fez muito mais bem pensado, né? Muito mais voltado ali para o que a gente tinha de informações que a gente tinha criado, né? Um histórico. Dentro de uma operação, né, dentro do Iguatemi. Óbvio que a gente tinha que mudar ela, né, para um outro universo, que a gente abriu essa segunda loja no BH Shop, no nosso quintal, mas de uma forma muito mais, talvez, realista como operação e como mercado, porque o mercado de Belo Horizonte, né, traduziria muito mais um universo, um contexto, né, nacional, do que um Iguatemi Faria Lima, que estava, né, uma concentração bem ali nichado, muito né? nichada, exatamente. Então, esse segundo modelo foi um segundo teste que a gente colocou de fato, né, e aí sim, com um teste com indicadores, com métricas, né, com uma visão muito mais crítica que a gente que tinha adquirido da primeira operação. E aí a gente fez como se fosse um modelo mesmo de franquia para pensar em um futuro, né, escalamento aí da marca e o crescimento, né, expansão via franquia. E aí foi uma grata surpresa, a gente foi muito bem recebidos, né, foi uma surpresa até para a própria, né, operadora ali, para a incorporadora, para o shopping, né, mas logo depois veio a pandemia, a gente ficou 7, 8, acho que não tinha 8 meses de loja, isso foi maio a gente abriu, e aí veio a nossa querida pandemia. Aí deixa eu só fazer um parênteses aqui, só voltar um pouquinho. E quando você abriu no Iguatemi, a gente ainda estava focado na festa. Muita festa. A gente já tinha a gente fazia coleções muito temáticas. Então, por exemplo, na época que a gente abriu o Iguatemi, a gente tinha uma coleção que chamava-se Tropicália. E é impossível interpretar a nossa Tropicália sem trazer palha, por exemplo. Então, a gente tinha umas baskets de palha, só que eram peças assim, em shapes um pouco menos usuais. Sabe? Então, eram bolsas que eram muito voltadas assim para um conceito. Então, claro que a gente pensava, né, tinha que ser usável de alguma forma, mas não eram bolsas que eram trazidas como uma ocasião de uso de dia a dia. Então, eram bolsas assim, quase que joias mesmo, e a gente carrega esse nome até hoje, né, de bolsas joias, mas eram peças muito mais, era muito diferenciado. Assim, eram conceituais para compor e fazer o look, não necessariamente só exatamente, você ter uma né? bolsa. Não é para complementar o look, era para fazer realmente, né, o look. Então, as peças que não eram de festa
tinham esse conceito de serem peças ultra diferenciadas, com materiais muito exóticos mesmo, e misturas de materiais. Então, a gente experimentava muita coisa. E as peças eram muito temáticas, então não tinha como passar despercebido. Mas ainda assim, o mix era muito voltado para a festa, muita madrepérola. A gente conseguia ter ali um público incrível, como São Paulo, né? Uma grande metrópole aí, a nossa capital da América Latina. A gente tinha muito público estrangeiro no Iguatemi, que vinha negócios. Então, a gente tinha clientes, era muito interessante, que vinham, compravam as bolsas como joias mesmo para familiares. A gente tinha uma carteira de cliente internacional muito interessante. Os homens vinham ao negócio, levavam para as mulheres como joias. E a gente tinha um cliente, e a gente ainda tem esse cliente, claro que, né, depois, quando a loja fechou na pandemia, teve uma mudança um pouco, né, tá até no perfil do produto, mas uma mudança também, né, de ampliação dessa carteira. Alguns se perderam ali, mas a gente agradava muito esse público, assim, que buscava uma coisa que trouxesse também essa brasilidade, né, que era uma forma de interpretar a nossa cultura ali em algo original, sofisticado, mas com muita identidade. Aí veio a pandemia. Aí a gente precisou o quê? Reinventar, renascer, não sei nem o adjetivo, talvez seja um adjetivo muito novo, ressuscitar. Fênix, ressurgir das cinzas. Exatamente, mas como tudo que não nos mata nos fortalece, né? Eu acho que a pandemia foi um grande marco, né, para a marca mesmo. Foi um momento de voltar às origens, e isso foi muito legal, porque voltando às origens a gente resgatou coisas que de fato estavam muito perdidas ali, que a gente não valorizava. Então talvez esse momento em que a gente precisou de olhar para dentro, a gente descobriu coisas muito preciosas, né, e que a gente carrega hoje de uma forma muito expressiva, como uma bandeira mesmo da marca, né? Eu acho que criou ali quase um manifesto da marca nesse momento ali de pandemia. E foi muito legal, que junto a gente cresceu um lado que foi muito de encontro ao que hoje as pessoas enxergam como um valor até do próprio luxo, né? Que foi o nosso handmade, que foi o resgate das nossas técnicas no sentido de produção, sabe? Que estavam voltadas muito para o lado artesanal, que não tinha valor. Então, a gente conseguiu trazer isso de uma forma muito significativa, porque a gente conseguiu dar um viés, né, e uma interpretação e uma sofisticação que colocou isso como sendo um novo luxo, né, um novo luxo para a marca, porque para a gente também foi um momento de transformação, e foi um novo luxo que, né, convergiu com o desejo do mundo em torno do artesanal, da valorização do trabalho manual, né, da valorização do local também. E é muito legal, né, que isso tenha acontecido de uma maneira tão próspera, inclusive, e mais ainda, né, porque foi um momento de uma crise financeira muito grande, né, como marca, né, para todas, para a moda, né, no país de uma forma geral, mas foi um momento muito significativo para as pessoas envolvidas no processo de produção, de valorização do trabalho delas, sabe, de um reconhecimento. E eu tenho muito orgulho disso, porque a gente conseguiu, né, pós-pandemia ali, no meio da pandemia, né, nos momentos que a gente teve esse ressurgimento, a gente conseguiu levar muitas pessoas, a maioria delas mulheres, né, mas quando a gente amplia um pouco, você vê assim, as famílias e as comunidades todas cresceram juntas, né, e conseguiram ter realmente assim, mudanças de vida, né, de classe, de consumo, enfim, isso é muito legal. Isso eu vejo como um marco da pandemia muito positivo, claro que muita, né, há muito sofrimento, algo que a gente, né, nem se discute, é fato, mas foi um período muito promissor, assim, foi uma oportunidade muito boa que a gente teve de se ressignificar. É claro que algumas coisas ficaram para trás, mas eu vejo muito mais como um somatório, né, positivo, de coisas que a gente conseguiu conciliar, né, equilibrar ali. A gente ainda dependia muito de importação, só que a gente mudou a forma de fazer essas importações. Então, seja antes a gente importava muito produto final acabado,
né? Quando a gente precisou de escalar e a marca ganhou projeção, a gente precisava de volume de produção. A gente começou a importar muito mais insumos daquilo que a gente não encontrava aqui localmente e agregar isso no processo de produção. Então, a gente começou a trazer algo que até então lá fora, inclusive, não era explorado da forma que a gente explorava, que era apenas um insumo que eles usavam às vezes para outros tipos de, né, de confecção ali, e a gente trouxe o nosso DNA de fabricação, né, para aquilo que era muito, talvez, industrializado. Então, a gente conseguiu ter esse mix de materiais, mix de técnicas, e um produto muito único. Surgiu disso com um DNA forte, com uma, né, uma característica muito reconhecida assim, pelo público. Claro que para isso a gente precisou, né, de trazer esse branding, de continuar comunicando de uma forma muito respeitosa até, né, quando a gente fez essa mudança aí, até porque tinham muitas pessoas, mulheres principalmente envolvidas, estavam num processo de, né, de ressignificação junto com a gente também. Muito legal. Vamos contar uma curiosidade aqui para o pessoal, porque as pessoas entendem o artesanal, o handmade, como se você estivesse fazendo só um crochê, ou como se você estivesse, né, costurando. Só que eles não conseguem entender que, por exemplo, uma bolsa de couro, ela não precisa ser industrializada, ela pode ser completamente artesanal, handmade. E aí as pessoas às vezes falam, mas é uma bolsa de couro. Sim, mas é uma bolsa de couro que ela passou por um processo lá do início, desde a modelagem do couro, do formato de como seria o couro, da textura que o couro teria, do forro que a gente vai colocar dentro daquela bolsa, né, de como a gente vai estruturar aquela bolsa. Então, assim, não é um industrial, é um artesanal. Então, às vezes as pessoas fazem uma confusão, né, do handmade com, é só bolsinha de crochê, é só bolsinha de paninho, é só bolsinha de tapeçaria, quando não, na verdade, a Isla tem esse DNA e essa cultura do handmade desde a sua bolsa de couro até a sua bolsa, né, de festa, porque até a madrepérola a gente passa por um processo. Talvez a gente, fazendo uma analogia, né, que talvez possa facilitar esse entendimento, né, o próprio mercado de joias, né, as joalherias também tem essa, né, essa comparação ali, que uma joia pode ser totalmente feita artesanalmente, né, ou pode ser totalmente industrializada, ou pode ter um mix, né, então as grandes joalherias têm essa combinação do processo, né, onde a gente consegue extrair, né, o melhor do processo industrial, né, então talvez ali no metal, no banho, né, em algo que agregue, né, e garanta qualidade, né, premium. Eles vêm com, né, com maquinário de primeira linha, enfim, mas ainda assim, né, as lapidações, a cravação, né, aquele olhar também, né, de escolha de qual seria o melhor shape, né, de como que a combinação, a coloração ali agrega, é feito por pessoas, né? Tem coisas que as máquinas não substituem. Graças a Deus. E é isso que traz alma para o produto, né? É isso que também caracteriza uma singularidade mesmo, é algo exclusivo, é único, porque cada peça, ela tem, né, a sua forma de se expressar, porque ela é única mesmo, ela foi escolhida, foi feita ali à mão, né? E esse processo, ele agrega muito a arte, né, a arte do handmade, que não é substituído por nenhuma máquina, né, e isso é uma valorização. E levando, né, em outra ótica aí também, que eu acho que vale essa análise, o trabalho, né, de um artesão, né, que domina a técnica, ele tem que ser um trabalho muito valorizado, né, principalmente com esse apagão de mão de obra que a gente sofre hoje, né, com essa dificuldade de formação de novos, né, talentos ali, né, e essa construção dessa massa que trabalha e que com as mãos, né, e que a gente vê cada vez mais difícil disso acontecer, que eu acho que é o grande problema nosso como país, né, e não entrando em questões políticas, acho que é um problema que o mundo vive, o Brasil principalmente, que não se investe nessa formação, nessa educação de base e na formação. Então a gente vê que essa mão de obra é cada vez mais cara,
né? Então, assim, um produto handmade, ele tem que ser muito mais caro que um produto feito, né, por escala, por uma máquina. Óbvio que tem, gente, porque ele tem, né, horas e horas de trabalho de uma pessoa muito capacitada para realizar aquilo. Isso é algo que é muito valorizado hoje, que a gente, né, valoriza no processo de produção, porque senão você não tem essa mão de obra. Né? E a gente não só valoriza, como a gente capacita e a gente desafia essa mão de obra a fazer algo diferente a cada 6 meses. Então, imagina, uma indústria que é totalmente voltada... São coleções. Porque a gente não consegue nem industrializar esse processo, porque de 6 em 6 meses a gente teria que desmontar tudo, fazer tudo de novo, porque as técnicas mudam, né? Não que a gente não mantenha aquela base ali, mas não teria uma máquina que faria... que interpretaria as tendências de uma forma tão rápida, né? Então, isso realmente é nosso jogo de cintura ali, né? São as mãos habilidosas que vão mudando de acordo com também, né? O mercado vai mudando, porque moda não é, né? Não é uma futilidade, não é um vestir, não é um se compor, de moda é comportamento. Então, isso muda muito rápido, a gente vê que está mudando assim, né? Hoje, cada dia mais rápido, gente. Funciona mais. Total, é muito rápido mesmo. Então, você vê assim que hoje, nessa nova geração que a gente vê que está se despontando aí, que tem uma visão muito mais, não vou dizer nem racional de consumo, mas crítica do consumo, né? Então, a gente tem muito, cada vez mais, que trazer uma consciência para o produto. Então, é muito dinâmico. E a gente tem que estar acompanhando tudo isso e trazendo isso para dentro de casa, né? Mudando. Então, máquinas não fariam isso com tanta rapidez e competência. Graças a Deus que nós existimos. Graças a Deus. E aí a gente fez essa mudança, saímos da festa, viemos para o handmade, onde a gente aproveitou tudo que o nosso país, tanto de mão de obra quanto de matéria-prima. A gente entrou também num perfil um pouco de sustentabilidade, porque a gente ressignificou muitos materiais. Então, a gente pegou, né, material da indústria têxtil para a gente ressignificar e trouxe isso para dentro da marca, para dentro da essência da marca. Mas aí agora a gente chegou num patamar que a gente tem o nome Isla, a gente tem o símbolo da Isla, só que agora já tem um significado muito maior. Muito mais. E aí, como você chegou nesse momento de falar, gente, agora eu acho que é o momento de eu pegar o nome, pegar o símbolo, o que essa marca realmente representa no mundo, e eu quero estampar ela no monograma. Um momento bem importante mesmo da marca, né? Só voltando um pouquinho para a gente entender, né, esse momento, né, que a gente está hoje, eu acho que é bem importante a gente entender como que a gente, né, trouxe isso para lojas, né? Claro que a gente fez a primeira piloto, fizemos a segunda, né, testamos o modelo, vimos que era replicável, e aí a gente entrou no momento em que o mercado começou a desejar a marca, né? Pós-pandemia a gente teve ali uma mudança muito grande no conceito das multimarcas, né? A gente viu o crescimento assim, não sei nem dizer em termos de multiplicação ali, de percentual, mas o comércio online, ele, né, ganhou números aí inimagináveis, né? O nosso produto ele é um produto muito, tem muita atração mesmo, ele é fácil de ser comercializado online, apesar de ser um produto de alto valor agregado, né? Mas é um produto que você tem que calçar, você tem que vestir, você tem que experimentar. Então, as pessoas, principalmente que conhecem a marca, elas, né, têm a facilidade de comprar, mas mesmo assim, nada substitui essa vontade de pegar, de entender o produto e de ouvir histórias sobre a marca, né? Então, quando a pandemia trouxe essa mudança, né, de sentido ali para o comércio, né, e as marcas começaram a ganhar uma projeção e as pessoas começaram a pedir para conhecer mais um pouco da marca, né? E a gente vê essa demanda também vindo de pessoas que queriam investir na marca, de às vezes conhecer a marca, comprar o produto e às vezes não ter na cidade dela. E ela fala, gente, aqui não tem, eu queria
podia ter uma loja, né? Acho que as pessoas, pós-pandemia, voltaram com uma ressignificação assim, interna mesmo, de entender assim, nossa, eu até então eu trabalhava com uma coisa, mas isso não faz sentido para mim, eu fiquei tanto tempo em casa, agora eu quero mudar de segmento, quero experimentar outras coisas. Eu gostava disso quando era criança, quando era adolescente e tal. Quem sabe agora seja o momento de eu, né, realizar esse sonho. Enfim, a gente encontrou N motivos para poder, né, mudar. E aí veio a demanda, né, de lojas, como a gente já estava com o modelo já testado, né, e era uma expansão que a gente já estudava ela, né, a gente encontrou, né, essa demanda aí que também do mercado vinha, né, latente, e começamos a ter, né, essa expansão via, né, abertura de lojas via franquias. E aí, né, a gente tem inclusive a nossa linda loja, né, que é um grande modelo nosso de loja. A gente tem bastante orgulho de ter, né, no comando aí dessa franqueada super competente que nos representa tão bem aí no Rio de Janeiro. Mas, e aí, né, veio a loja veio no momento em que a Isla passava por uma grande transformação, né, em todos os sentidos, de um equilíbrio ali, né, ainda estava havendo um balanceamento ali, ainda estava muito turbulento o mercado no sentido assim de oferta e demanda, a gente tinha muita descompensação, né? As coisas ainda estavam se acomodando e a gente não entendia para que lado ia, né? Então depois da pandemia, teve aquele boom de festa. Aí todo mundo queria festa, queria brilho, queria sair na rua, ostentação, né? Tinha de tudo. Aí depois tinha um moletom, todo mundo dava de moletom, colorido. Não, quando usava aí depois ficou tudo com obscuro, a festa. Eu falei, gente, o moletom aí era colorido de tie-dye, com brilho, é um salto. Era exatamente uma descompensação, né? Que a gente estava vindo de um extremo e tentando equilibrar. Então, a marca, né, com um grande propósito nosso, lógico, de, né, atender esses anseios aí das mulheres, principalmente, né, das nossas clientes aí, que é o nosso grande, né, objetivo sempre. E a gente também passava por como interpretar isso, como trazer isso para o DNA da marca, como, né, tornar isso relevante, como entender isso dentro de um branding. E a gente ia, né, equilibrando isso tudo, porque não existia, por mais que a gente, né, tenha tentado criar esse modelo, não existia um modelo ideal, porque estava todo mundo se reinventando. Né? Nenhuma marca nessa hora tinha alguma receita de bolo que nos garantisse nada, nenhuma consultoria, nenhum papa da gestão, da administração, da tendência no mundo conseguia falar, né, o que de fato ia continuar de pé. Né? E aí a gente vinha a cada coleção trazendo algo que agregasse a marca, né, mas que a gente tinha que sentir se tinha ou não, né, uma aderência ali, se ia permanecer ou não. Então foi um momento assim de muitas avaliações, de muito risco para todo mundo, claro, mas de muito entendimento do que de fato, né, ia fazer sentido para a marca, porque a gente começou a ver que não existia no mercado algo que fosse nos dar uma base para seguir. E como a gente sempre teve um modelo muito disruptivo, as pessoas buscavam na gente algo muito diferente. E a gente tinha que ser a gente tinha que continuar sendo essa base para aquelas pessoas que gostavam da marca. E, ao mesmo tempo, elas tinham que ter um sentido no consumo, porque junto a gente viu, né, que voltaram-se as marcas importadas, começaram a entender que o Brasil era um mercado que, né, de muito consumo, né, uma sociedade em desenvolvimento, ao contrário das sociedades mais maduras, né, a Europa, por exemplo. Então, eles investiram muito, né, no Brasil. Então, a gente tinha que ter um produto que comercialmente era relevante, né, a gente tinha que entender o que comercialmente funcionava, a gente tinha que ter algo diferenciado, e a gente tinha que ter um custo controlado, por mais que a gente fizesse um produto handmade, diferente, tudo, a gente tinha que controlar, porque a gente tinha uma guerra ali com os importados muito grande. E a gente foi construindo esse modelo de loja, né, e de uma coleção, principalmente, que faria sentido nesse momento em que uma hora era festa, outra hora era fechar, acabavam as festas, aí tinha hora que era a dopamina, tinha hora que vinham-se umas coisas assim que não tinham. Uma hora era o quiet luxury, que ainda continua, outra hora era o luxo ostentação, uma hora era isso. Então a gente foi entendendo que o nosso caminho ele tinha que ser trilhado
claro, com muito respeito e entendimento do mercado, mas acima de tudo com muito fiel ao que a nossa cliente desejava da marca. E aí até que a gente entendeu que era um momento da gente mostrar um pouco mais da história da marca através dos produtos, né? Porque a gente tinha que trazer a tendência, tinha que trazer, né, a festa, tinha que ter uma parte da coleção que era festa, a gente tinha que trazer, né, que teve um momento que o produto voltado para o dia a dia, ele ganhou um boom, e é um produto que a gente consome muito mais por impulso do que uma festa, por exemplo, então fazia muito sentido uma loja, os small goods, e a gente entendeu que a marca já tinha uma legião aí de fãs que queriam, de fato, que a marca ocupasse um lugar ainda mais, né, presente e representativo dentro do closet dela, né, dentro da vida dela. E aí foi quando a gente começou a estudar, né, a possibilidade de trazer um monograma com muita identidade, né, um monograma, a gente quando traz ele e fala de um monograma, a gente lembra das grandes marcas, né, e como eles surgiram lá para trazer, né, essa autenticidade, para fugir das cópias, era uma forma das marcas falarem, essa bolsa é uma Louis Vuitton, olha, porque é do monograma, aí depois vieram as cópias do monograma, enfim, né, cópia a gente nunca está livre delas, mas, enfim, ela tinha um significado, né, sempre teve para a gente, ainda mais, porque, de fato, ele tinha que representar algo também que a gente que a gente praticamente abominava, que era marca por marca. Então, a gente não queria simplesmente colocar as iniciais, a logo ali, mas a gente queria que ela viesse como uma história, como se fosse aquele monograma estampasse também, né, o nosso passado, o nosso legado, e que ele levasse, e que ele passasse também despercebido como um monograma, que não fosse assim, nossa, tem as iniciais da marca, esse é o monograma. Não, ele tem uma estampa, né, que ele é quase que uma estampa que traz ele é quase que é um desenho da marca, né? Ele é uma arte da marca. Ele tem ali um significado, né? Para entendedores entenderão, e cada vez mais entendedores a gente vai tendo, né? Tomara que sempre. E aí, assim, quem vê, você pode ver, né, de uma forma mais superficial, como sendo uma estampa, você pode ver, né, uma coisa um pouco geométrica ali, mas quem entende sabe o que tem ali dentro. Isso é muito legal, que você cria uma comunidade em que as pessoas, né, têm aquilo ali como um código, uma troca, né? Claro que ele tinha que representar algo feminino, então não podia ser um monograma com, né, um apelo comercial muito grande, não. Ele é feminino. Ele veio com esse elemento surpresa, né, nessa primeira versão, que é o nosso mascote, que também, né, traduz um pouco dessa surpresa que eu acho que a marca, né, desse encantamento que eu acho que a marca quer trazer para o cliente, né, de ser uma soma de coisas em que a pessoa, né, tem também uma identificação ali também afetiva, né, isso é muito legal. Ele veio com essa cara aí de colecionável, e isso é muito interessante, como que as pessoas, né, conseguem ter uma afetividade pelo produto mesmo, né? E vira mesmo uma companhia, né? Num mundo em que a gente está cada vez mais conectados online e menos desconectado das pessoas. Então, uma forma também da gente trazer, né? Preencher esse vazio que a gente tem a gente trabalha o dia inteiro, corre daqui, corre dali, né? A gente faz um monte de coisa para, até inclusive a gente que é mãe, né? Para os filhos, mas assim, a companhia deles a gente conta no relógio, né, quantas horas que a gente passa ali, né, com os nossos filhos. Então, uma forma também da gente trazer esse afeto, né, que eu acho que a marca sempre se construiu através, né, desses pilares ali mesmo, né, de valorização do trabalho, da mulher, né, dessa coisa de mãe. Então, a gente não podia deixar de trazer isso também para o nosso monograma. Então, um momento de muito amadurecimento da marca, né, em que a gente está num momento de poder, né, ser interpretados por um monograma, né, que nos traduz e que nos, né, eleva aí como marca, e que tem sido um sucesso aí de vendas. Sucesso absoluto. Que a gente está muito feliz, né? Era um campo assim em que a gente tinha muito cuidado, né, para não trazer isso de uma forma comercial, para a marca, né, não se descaracterizar de forma alguma, mas pelo contrário, para dar ainda mais reforço
né, da identidade da marca e de tudo que a gente tem por trás dela. Isso é verdade. Eu vou fazer um complemento, porque, como a Silvia falou, a Isla também sempre foi algo que sempre permeou por bolsas conceitos. Sim. Mesmo hoje em dia, a gente tendo os clássicos, a gente tem o conceito, tem a bolsa conceito, é um clássico sendo uma bolsa conceito, não simplesmente uma bolsa. Eu falo que não é simplesmente uma bolsa, é uma joia. E o monograma também entrou nessa seara, porque não é simplesmente uma bolsa monograma. Por exemplo, essa aqui é uma meia-lua que tem todo um trabalho manual, artesanal. O Ted tá ali, a gente tem o Júnior lá na loja, tá lá representando a gente. Então, realmente foi um momento muito importante pra gente, até pra gente aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que foi algo que a gente tinha uma noção de quão importante era, mas só quando a gente recebeu, que a gente viu a aceitação do público, é que a gente compreendeu o tamanho e o significado da marca. Mas e agora? E agora? Para onde vamos? Estamos sempre caminhando, né? Eu falo que quem trabalha com moda, eu, né, particularmente sou uma aquariana em busca de novidades pelo mundo afora. Né? Acho que meu signo, ele me representa e muito bem, né? Talvez o que eu faça represente meu signo, né? Talvez seja o contrário. Mas assim, a gente está sempre buscando novidades, mas novidades que sejam relevantes, né, no nosso segmento, para os nossos clientes, e não temos limites. Então, acho que o legal da gente ser uma marca, né, também independente, a gente não tem nenhum grupo grande por trás, então a gente dita as nossas regras, a gente, né, tem ali como premissa realmente trazer, né, a satisfação do nosso cliente, atender o nosso mercado, né, essa é a nossa grande razão, né, de existir. Estamos aí para isso, né, claro que o negócio tem que ser rentável, tem que ser bom, né, para se manter de pé, logicamente, mas a gente tem essa nossa grande premissa aí de estar, né, assim, antecipando de fato, né, esses desejos para virar realmente uma surpresa ali para o cliente entender, né, o que você falou ali do monograma. Só quando a gente recebeu, a gente entendeu, né, e é exatamente isso que a gente quer, né, manter esse encantamento, né, no nível hard, sempre, sempre, sempre. Para isso a gente não mede esforços, né, para estar sempre trazendo isso para nossa cliente. Spoilers, ainda não. É isso que a gente quer. Mas vem muita coisa bonita aí, né, para o verão. Vem muita essência da marca interpretada ali, com muita sofisticação, com muito zelo, com muito cuidado. Né, a gente vê esse movimento aí do mercado muito louco, né? Cada dia uma notícia, uma novidade, mas a gente se mantém muito fiel, né, ao que a gente se propõe a fazer, e a gente, né, está disposto realmente ali a tudo, se for para poder atender, né, essa cliente e deixá-la realmente muito surpresa e muito satisfeita, muito feliz, né, com as expectativas muito atendidas, surpreendidas. Isso acho que é a palavra que a gente, né, quer ouvir ali. A gente quer realmente surpreender todas as expectativas, superar. Vou dar spoiler, porque eu já vi. Ai, eu já vi. Vamos cortar esse vídeo, vamos cortar. Realmente temos essa próxima coleção, a gente resgatou muito da essência de... Vou contar para vocês. Uma tapeçaria maravilhosa. Muito bambu, muita palha, muita madrepérola, que eu acho que assim, são trabalhos muito sofisticados, muito únicos e exclusivos. Né? Então, assim, essa coleção realmente está linda. Não vou dar nem Fiquem spoiler. ligadas aí. Corta, que eu não ouvi essa parte. O que você gostaria de deixar de mensagem? Porque a gente contou a história da Isla, você contou a sua história de como você se reinventou várias vezes, não foi uma, não, foram várias, desde lá do início da faculdade de arquitetura até hoje em dia, se reinventando, porque o mundo hoje em dia pede isso, a gente não consegue ser a mesma pessoa.
Não pode de um mais. mês para o outro. Tirando nossa essência. Mas o que você deixaria de mensagem para nós, mulheres, que estamos nesse mundo? Vou pegar um gancho aí, ó. Adorei essa essência. Eu acho que é uma palavra que a gente tem que entender realmente a essência dela, né? Entender que cada uma carrega a sua essência. E a nossa essência, ela está muito ligada a nossas origens, de alguma forma, né? E nenhuma origem é perfeita, né? Até naqueles contos de fada, sempre tem uma coisinha ali, né? Às vezes maior ou menor, né? Mas nem por isso, não, e muito pelo contrário, algum desencantamento ali, né, dessas origens, ele nos traz motivos para a gente não ter orgulho delas. Então, acho que a gente tem que sempre, né, reconhecer, né, reverenciar as nossas origens, porque nas nossas origens a gente esconde grandes fortalezas, né, principalmente nós mulheres que fomos, né, criadas ainda, né, no mundo um pouquinho, talvez, né, distante aí dessa Gen Z, que vê tanta, né, liberdade ali, mas a gente foi criada para ser um pouco menos, né, assim, forasteiras, né? Então, a gente talvez tenha sido criada mais no nosso íntimo ali, para entender, né, os nossos movimentos. A gente não foi criado para voar tão longe, né? Talvez nossa geração tenha sido, né, até a quebra um pouco disso, mas eu acho que a gente precisa sim voar, mas para isso a gente tem que ter, né, uma tranquilidade e uma base muito grande da nossa, né, da nossa história ali, da onde que tá nossas raízes, nossas origens, para que a gente traga, né, coragem para a gente voar voos cada vez maiores e saber que a gente pode voltar, que vai estar tudo ali, né? A gente, mãe, precisa de alçar esses voos, até porque a gente tem que ser exemplo dos nossos, né, passarinhos ali, nossos bebezinhos que um dia vão voar ou que já estão voando aí pelo mundo, mas eles têm que saber que o ninho vai estar ali, né? E a gente só constrói o ninho se a gente conhece nossas origens, né? Então a gente está, né, sempre refazendo ele ali e cultivando aquilo ali. Então, acho que nós mulheres, mensagens para elas, assim, tenha muito orgulho de onde veio, sabe? E isso vai te dar um direcionamento muito consistente, assim, de para onde ir, né? E que toda história é linda, gente. Toda história eu acho que traz exemplos maravilhosos e toda história nos agrega muito. Então tem que ter coragem para mudar, coragem para permanecer, às vezes, né? E muita sabedoria, muita fé, né? Que é o que eu acho que nos sustenta aí, para que a gente consiga ter a sabedoria para distinguir que horas que é hora de, né, de mudar, que horas que é hora de permanecer, insistir, que é aquilo, né? Que a gente, né, vai, né, que a coisa vai prosperar, que vai dar certo e que a gente precisa né, de ir, de persistir. É isso, acho que, né, reconhecer nossas essências traz, né, grandes fortalezas para, né, que nos encoraja muito a seguir. É verdade. Né? E aí eu vou fazer um adendo para nós mulheres, porque a gente acha que a gente é Mulher Maravilha, né? Que a gente consegue fazer tudo e mais um pouco. E é uma coisa que eu acho que nós mulheres temos que aprender, é que a gente pode pedir ajuda. Deve. Que a gente pode ter uma rede de apoio, seja de outras mulheres, seja da família, seja, né, amigos. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de ter uma rede de apoio, né, ao seu redor, porque juntas somos mais fortes. E ajudem, né, a rede de apoio das amigas. Exatamente. Eu falo que nós mulheres fomos criadas para sermos competitivas. Enquanto, na verdade, nos homens a gente não enxerga dessa forma, né? A gente deveria trazer isso como uma forma assim, vamos competir juntas, que a gente soma esforços, né? E uma ajudar a outra e juntas somos mais fortes. Né? A competitividade não é entre a gente, é para o mundo.
Vamos dominar o virar essa chave aí. Vamos se juntar e dominar o mundo. Isso aí, essa competitividade positiva, né? Tamo juntas. E a luta é nossa, né? É verdade. Muito obrigada por contar um pouco sua história, contar um pouquinho da Isla para o nosso público. Adorei. Agora pede um vinho, nós vamos passar a tarde aqui. Temos muita história para contar, que delícia, é um prazer enorme. Quero poder, né, voltar aqui mais e mais, contar, né, todas as nossas histórias, né, as que ainda não pude contar e as que ainda virão, né, porque a vida é feita disso e é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada a vocês que ficaram aqui até o final, nos assistiram. Aproveita, curte o canal, se inscreve, envia para os amigos, ativa o sininho para você ter todas as notificações dos novos episódios e eu te vejo no próximo episódio. Obrigada!